Muito bem, estamos iniciando, hoje é sexta-feira, coisa boa, né? Dia de descansar um pouco, final de semana, curtir aí, tomar uma gelada, ou não, depende, assar uma carninha, né? Muito bem, hoje eu fiquei de falar 3 assuntos: milho, suas perspectivas, boi, comentando um pouquinho sobre o que o Caio Junqueira falou ali no podcast que colocaram no nosso grupo, né? E o ciclo solar, que pode interferir no nosso outono próximo, né? Isso tudo isso é uma previsão, mas eu chego lá. Milho, né? De repente o milho estava caindo hoje, vários fatores estavam derrubando o milho hoje, inclusive o fator, o novo ICMS, né? 18%. Então o Rafael me mandou ali a minuta lá da lei, lá, né? Dizendo que as vendas dentro do estado de São Paulo teriam 18% de ICMS, entre cerealistas, enfim, entre os negócios internos. É uma pancada, né? Muito bem, isso aí acaba prejudicando quem? Acaba prejudicando o produtor, né? Porque quem está vendendo, o produtor, ou até mesmo o cerealista que já tinha comprado, ele vai ter que, vai receber menos, porque quem está comprando vai ter que recolher este imposto. Então fica complicado, né? Outro fator também que estava pesando bastante hoje, que fez o mercado iniciar caindo, né, foi exatamente o frete novo, né, o novo frete, alta no frete, e uma questão polêmica ainda vai ser julgado pelo STF, só Deus sabe o que sai de lá, então não sabemos ainda, e isso pesou também bastante. Então, até quem tinha os spreads andou saindo fora, a tendência do milho estava voltando de novo para aquela consolidação, né, dentro do caixote, como a gente estava dizendo, dentro do retângulo, como queiram, e a gente começa a ver ele fazer esse retorno. De repente, pum, explodiu na cara de todo mundo, subiu, o CCMH voltou lá para casa dos 52, onde ele estava patinando bastante, e o K subiu mais ainda para 49,15. Ele realmente deu uma esticada bastante espetacular hoje, né? Bem fora das visões, né, que aparentavam estar já superadas, né? Porém, o que fez ele subir dessa maneira? Foi lá a Bolsa de Chicago, disparou, né? Subiu lá 3,38 o milho, né? A soja também subiu, 3,83 subiu o milho lá, mas 0,57 a soja, acabou refletindo aqui para nós, né? Não sei se isso vai sustentar na segunda, terça-feira, né? Segunda tarde, terça-feira, não sei se essa alta lá é suficiente para manter os preços aqui, porque se subiu lá por uma demanda específica, seja pela China, pela entrada de compras chinesas, pelo mercado em si, vai tirar a demanda nossa daqui, né? Possivelmente a gente fique sem demanda aqui. Então a gente precisa saber certinho o que está acontecendo nessa alta lá, e ela refletiu aqui, porque nós estamos neste momento a 4,16 o dólar, a gente tem o milho H a 12,48 dólares, nós temos o milho K a 11,76 dólares e o milho U a 10,01 dólares. Então, são preços, a não ser o U, né? Os outros todos são preços bastante altos em dólar, né? E a gente já está com o dólar também bastante alto. Então, isso fica assim uma situação, ainda é uma situação complicada, porque é a primeira vez em muitos anos, né, que o estoque de milho no mundo vai perder os 300 milhões de toneladas, né, e vai cair. Porém, por outro lado, a gente também não tem uma pressão de demanda com a peste africana e com a gripe aviária, que agora começou a emplacar aí em vários locais. Então, por um lado você tem um estoque um pouco menor, mas por outro lado também você tem uma demanda um pouco menor. Então, eu acho que tem muitos fatores ainda para serem avaliados
e avalizados para a gente chegar e falar assim, olha, não, realmente o milho vai a R$60 ou mais. Né? Alguém comentou que o milho ia a R$60 no Mato Grosso, aí acho que foi no grupo. R$60 lá no Mato Grosso é 70 e poucos reais aqui não, lá no estado de São Paulo, né? Lá na B3 aí vai passar bem disso. Acredito que esses números poderiam ser válidos, né? Atualmente, se a gente não tivesse tido problema com a peste suína e agora com o aparecimento da gripe aviária. Eu acredito que a demanda de soja estaria bastante forte, então a gente estaria falando de soja acima de R$100 tranquilamente, e realmente a gente já está vendo milho a R$670. Mas também depende de alguns fatores que não ocorreram, então não adianta, não está ocorrendo isso. Um fator que realmente pode fazer toda a diferença é o nosso clima, né? Que no momento ele é pontual, estragando em alguns lugares, pontual. Né? Ele não é uma coisa que está assim acontecendo, né? Acontecendo constantemente. Né? Então a gente sabe que em alguns lugares, algumas regiões isso ocorreu e com isso acabou então prejudicando, mas não é um geral, né? Norte do Rio Grande do Sul, mas já choveu lá agora, enfim, alguma coisa. Até alguém colocou no grupo, agora há pouco, 7% a mais de colheita no Paraná, em cima da safra anterior de verão. Outro fator é que se o algodão não ganhar preço, áreas de algodão que são plantadas exatamente na mesma época da safrinha de milho, se tornam milho. E se o milho continuar com o preço desse jeito, provavelmente a gente vai ter um plantio muito grande de safrinha, batendo o ano passado. E isso aí vai trazer mais oferta. Então, são pontos de equilíbrio. Nós estamos naquele vácuo, né, que acontece 2 vezes ao ano, e nós estamos entrando então nesse vácuo de definições, né? A gente ainda tem algumas definições que ainda não ocorreram, então a gente precisa pensar, ter certos cuidados neste momento. Então qualquer notícia, qualquer coisa que aconteça em algum momento mais significativo, né, empurra, né? Então hoje a gente teve notícia do imposto, do frete, o milho começou a cair, realmente começou a ir embora, e de repente vem lá uma alta em Chicago, 3,80 de alta considerável, né? E puxa esse milho todo de volta para cima, né? Nós estamos em valores altos em dólar. Então, é exatamente este momento de transição entre uma fase e outra, né, que as coisas começam realmente a ficar mais sensível, mais volátil, né? A gente vê esses movimentos bastante fortes. Então aqui está o milho, né? Hoje ele fez não precisamos. Hoje ele fez esse movimento, fez um martelo aí, né? Então ele fez esse movimento. Então vamos ter que esperar, né? Mas ele testou a média de 20, porém não conseguiu superar de novo a média de 9. Está encaixotado aí no meio, quis voltar para dentro da consolidação do nosso retângulo, do nosso caixote, tá? E não ficou exatamente porque teve essa reversão de preço, essa força grande em cima dele. Vamos esperar para ver se realmente vai consolidar esses preços lá fora e se eles realmente vão influenciar no nosso preço aqui dentro. Tá? Então está aqui o CCMH nos 60 minutos. Alguém tinha comentado que tinha feito um inside bar nos 60 minutos e realmente ele completou todo o movimento. Eu não comentei, nem fiz, nem nada, porque no momento em que saiu esse inside bar, as 3 médias que eu uso estavam para baixo. Então fica complicado, né? Você usar um lado e não usar o outro, né? Quem desconsiderou médias e usou só um inside bar foi feliz, porque ganhou aí um valor até interessante, né? Porque foi até o alvo, né? Deu 60 centavos, né? Em torno de 60 centavos. Então realmente foi interessante, e não lembro de quem comentou. Eu posso até ver quem comentou, mas enfim, né? Eu não endossei nem falei nada, porque exatamente as 3 médias nos 60 minutos estavam viradas para baixo. Então eu não faço, né? Mas deu certo, poderia ter feito por outra estratégia. Nessa estratégia
não teria dado. Então a gente vê a abertura hoje aqui embaixo, né? Ele abriu com um gap interessante, né? Aí 0,5% de gap, acabou recuperando, né? Tentou fazer um inside bar de novo e realmente deu uma bela de uma queda, né? Aqui da abertura ele caiu mais, aqui da abertura ele caiu mais 0,6, né? Então ele deu uma queda aí de mais de 1%, tá? Entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje. E ao mesmo tempo, então, ele retomou, né? Até aqui ainda estava tranquilo, e daqui para frente, realmente, às 14 horas até às 15 horas, ele acabou disparando para o fechamento. Vamos esperar para ver, talvez, como eu comentei, né? São muitos fatores, muitas coisas que aconteceram. O K, né? Vamos baixar ele aqui. O K, se a gente olhar no diário, ele continua respeitando a média de 9. Hoje ele quis perder, não conseguiu. Ele continua respeitando a média de 9. Enquanto ele estiver respeitando a média de 9 no diário, né, ele continua consolidado aqui também. Né, então não tem o que fazer. Ele deu uma bela recuperação, lógico. Em cima do H, ele recuperou também, né? E o U, até o Rafael tinha perguntado se valia a compra. Eu falava, eu não compraria ainda acho que não compro. O bicho está morra abaixo no diário, ó, né? Ele ainda não é um efetivo para compra, né? Eu esperaria um pouco mais, né? Até um cliente meu hoje comentou que ele estava com ficar vendido no K e comprado no X. Até a gente estava olhando o X aqui. O único problema do X, até abrir aqui, é exatamente você precisar sair e não conseguir, porque ainda tem um book ainda bastante fraco. Mas a gente já tem também o F21, viu, gente? A XP, para quem é cliente XP, CCMF 21 já está aberto, ó, tá? Aqui não vai ter nada porque nem teve movimento ainda, mas já está aberto, significa que já existem opções para o CCMF 21, tá? Então, muito bem, né? Não vejo motivo de compra nesse vencimento ainda, né? Eu acho que quem fez vendas se deu bem, e está aqui a média de 50, vamos esperar a média de 50 e vamos ver os próximos acontecimentos. E parece que semana que vem, né, final já não é a última semana, é a última semana, não é a última semana de janeiro, mas já é uma semana que começa já a projetar muitas coisas, né? Já começa a aparecer alguns fatores importantes para a gente ter uma ideia do que vai acontecer com o milho. Então, o K, apesar de hoje ter caído e ter retornado, não me parece que mudou de tendência nenhuma, como o U, né? Também não me parece que não definiu tendência, né? O U ainda está em tendência de queda, para ele realmente voltar tem que subir muito ainda para valer a pena, e assim mesmo para dar um sinal de compra ele vai ter que fazer algumas coisas importantes. E o H, né, que é o CCM FUT no momento, ele, apesar dessa formação gráfica aqui e tal, eu ainda também espero para ver. Eu acho que ele só fez a recuperação do dia, no final do dia. O movimento não foi pouco, né? O movimento foi interessante, 2.786 no H, foi um movimento forte na queda, um movimento forte na alta, então a gente tem que ver. E ao mesmo tempo no K, 1.600. Os outros dois vencimentos bem fracos, 300 no N e 270 a gente está vendo no U, né? Muito bem, né? Agora vamos comentar um pouquinho sobre o que o Caio Junqueira falou naquele podcast que eles colocaram no grupo, né? E o Caio Junqueira, eu conheci ele, né? Ele tem um escritório em Presidente Prudente, afiliado à Nova Futura, né? Eu não lembro o nome agora do escritório. Eu tive há mais de ano um escritório aqui em Pelotas, quando eu saí da XP como agente autônomo, montei um escritório,
né? Eu saí de um escritório, montei o meu escritório, eu trabalhava no escritório, eu montei com a Nova Futura, com o seu Joaquim, então, gente muito boa. Naquela época eu tive contato com o Caio, conversei algumas vezes com ele e tal. O cara está numa região extremamente especial para pecuária, né? Ele entende pra cacete e ele acompanha o mercado lá, e ele falou umas coisas bem interessantes que eu vou comentar para quem não escutou, né? Ele disse que o governo chinês deu muito dinheiro para garantir um fornecimento de carne bastante forte para a virada do ano chinês, que agora é dia 27 de janeiro, se eu não me engano, que é uma festa de uma semana, né? E eles, então, compraram muito. Foi quando deu aquele estouro do preço do boi, que o boi chegou lá nos 230, né? Isso, e muito rápido. E que boa parte dessa carne ainda está viajando para a China, e que o governo chinês diminuiu esses valores de $4.000 por tonelada para $1.000 por tonelada, e por isso que eles recuaram a compra, e agora existe a possibilidade até de renegociar valores que estão no caminho para lá, enfim. O que acontece? A China fez isso com a soja, já comentei, né, alguns bons anos atrás também. Os Estados Unidos teve um problema na safra, eles começaram a comprar muita soja no Brasil, o preço da soja disparou, sei lá, de $12 para 20 e tantos dólares, e os caras compravam o que aparecia na frente. Quando a safra americana, a safra seguinte americana, estabilizou, viu que ia produzir, que não tinha, eles começaram a devolver navios para nós, né? O navio saiu de Rio Grande, tinha paralelepípedo dentro, tinha uma pomba morta. Eu já comentei isso, quem vivenciou isso lembra, e eles derrubaram o preço da soja, né? Não voltou aos níveis anteriores, mas voltou a níveis bastante mais baixos, né? Recuou e tal, e depois o mercado normalizou. Na situação da carne é um pouquinho mais complicado. Eu acredito que isso é uma tática que eles usam, né? Realmente eles compraram o que precisava a qualquer preço, porque eles não sabiam a condição que eles iam conseguir isso tudo. Agora tentam renegociar preços durante a viagem, né? Porque o pagamento não foi 100% efetuado, então eles tentam renegociar alguma coisa. Isso é algumas coisas do mercado internacional mais complicado. E com isso está pressionando o preço do boi para baixo, está caindo aí, derrubou violentamente o preço do boi, numa situação aí reversa, quase tão rápida quanto a alta, né? Mas ele comenta depois que a partir de março ele vê o boi de novo a R$200. Então não foge muito do que eu estava comentando, né, de que o boi, os frigoríficos se prepararam para ampliar seus abates a partir de fevereiro, março, né? Estão se preparando, estão fazendo reformas em plantas, e que esse boi voltaria então novamente na casa de 200, que eu acho que é o preço que vai valer esse ano, né? Então, eu concordo parcialmente com o que ele disse, né? A primeira parte, eu acho que tem muita jogada chinesa nisso, né? Ele comenta que não é problema dos frigoríficos, não, o frigorífico está jogando isso para baixo, que realmente o mercado chinês está fazendo isso, né? Que é os compradores chineses que estão fazendo essa jogada toda. Não vou entrar no mérito de ser o frigorífico que está fazendo, se tem o mercado chinês, o governo chinês. É uma tática que eu vi acontecer na soja, tá? E eles já fizeram isso e estão fazendo de novo na carne. Só que a carne é um pouquinho mais complicado do que parece, né? A gente tem condições bastante distintas esse ano, né? Porque os grandes fornecedores de carne, né? A Austrália é o terceiro maior fornecedor, praticamente pode dizer que ela vai ficar fora, não vai ficar fora do mercado, mas a condição dela entregar carne, ser competitiva, muito baixa, porque morreu muito bicho lá, uma seca medonha, muito complicado. Não sei como que eles vão, se vão conseguir honrar contratos ou se vão ter carne para exportar. Está uma incógnita gigantesca, então a gente deixa a Austrália fora, né? Não tem como. Brasil e Estados Unidos. Agora esse acordo da China, que a China vai comprar um monte de carne dos Estados Unidos, não vai comprar mais nossa. Não, também não é assim.
né? Não é só a China que compra carne, e não é só os Estados Unidos que tem condição de entregar tudo que a China precisa. Então, eu vejo que depois dessa baixa que a gente está sofrendo agora, a gente tem uma tendência dessa carne recuperar, e se o mercado interno ajudar um pouco, a tendência é que vai se sustentar bem acima dos 200. Então, estava comentando, né? Então eu acho que é muito válido escutar o que o Caio fala, eu presto muita atenção no que ele fala, sempre gostei da visão dele, mas eu tenho a minha também, não é só ele que eu escuto, né? Eu analiso analistas, né? A minha ideia é essa, não ser um analista focado, e sim um generalista em termos de tentar conseguir o máximo possível de visão de cada um desses analistas de suas áreas, para tentar compreender o que ele está enxergando e fazer um compilado disso para a gente ter uma visão mais global de todo o mercado. Então, eu escuto sim o Caio, presto muita atenção no que ele fala, eu respeito profundamente ele, mas eu acho que esse movimento que a China fez agora é calculado, não é tão simples assim, não é tão caótico, ele é muito calculado. O chinês tem 5.000 anos de comércio, ele já apanhou muito, e ele aprendeu a bater. Então, eu acho que foi calculado, e eu acredito que eles vão precisar voltar a comprar aqui. Se não for no mesmo volume que aconteceu no segundo semestre, vai ser um volume bastante forte. E não é só a China que compra. Então, o boi, né, perdeu, está agora aqui chegando na média de 20, está bem próximo aqui da média de 20, BGI FUT no semanal, né, esse aqui é o nosso F, ainda é o F, tá? Deve ir até o final de semana que vem, deve ser F ainda, na outra semana ele deve trocar, lá para quinta-feira da semana que vem, ou na outra troca, porque são 5 dias de média, aí ele troca. Mas no momento, nós estamos enxergando aqui o F próximo da média, né? Então, esse é o preço que eu achei que o F não perderia, né? Acreditava que ele não perdia esse fundo de 190. Quando perdeu, ficou ruim, né? Paciência, ficou ruim. Fazer o quê? Mercado é mercado, né? O negócio é tentar seguir a tendência para a gente não se machucar, né? E eu volto a falar então no K, né? O K está aqui se segurando, né? Nessa casa de 185, 186, perdeu 183, fica ruim, mas o Caio comentou, né, a possibilidade da gente ver aumentar os preços de novo a partir de março, abril, né? Já vai refletir nesse vencimento K, que é maio, né? Já fica bastante interessante, e também no V, né? Também fica interessante. Isso aqui é para quem tem bala na agulha, a margem continua muito alta, né? E tem que aguentar bastante tempo essa volatilidade toda, você tem que ter bala na agulha para aguentar. O K já é metade da margem do V, né? Que ainda assim considero bastante alta, mas deve começar a cair agora na virada do mês, aí já deve diminuir um pouco, os dois devem diminuir. Mas esse aqui está bem bonito, né? Vem se mantendo vou tirar isso aqui. Vem se mantendo, né, nessa faixa aqui do 185, um pouquinho acima do 185, um pouquinho abaixo, enfim, bem interessante, não perdendo 183, dá para seguir, ou esperar um pouco, esperar ele dar uma retomada, dar um sinal mais firme de alta, e dá para entrar nele também. Eu acredito que, veja bem, se ele está em 187, ou 186 agora, vamos ver aqui como é que se tem algum book agora, é after de sexta-feira, é brincadeira, né? Vamos lá, BGIK, tá? Ainda tem, ó. Vamos supor que você compra, que vou agredir o mercado, vou comprar a 185,95 ou 186. Se ele voltar, né? Se ele voltar lá no 200, né? 186, né? Vamos para 200, 186 menos 330 vezes, são R$14. Você ganha 4.620. Mesmo que você use uma margem inicial agora na casa de 6.000, vale a pena, porque essa margem vai começar a cair, né? Eu acho que vale a pena. Nós estamos falando em ganhar de 10 a 14 reais. Né? É possível? Eu acredito que é possível. Por isso que eu estou comentando em fazer compras agora aqui. Cara, olha, eu fui feliz nessa alta aqui, fui bastante feliz nessa alta, né? Continuei otimista com o boi, não acionei o
o meu stop, não acionei o meu sistema de risco, né? Conversaram muito sobre isso ontem no grupo, né? E acabei levando um tufo aqui de R$10, eu acabei levando um tufo aqui de R$15, depois de ter ganho aí quase que 20 ou 30 ou R$40, tá certo? Então, quero recuperar esse valor, ou né, perdi essa alta toda, não acreditei, e o mercado deu uma voltada, perdi R$10, R$12. A chance que existe de recuperar é este vencimento. Porque se a gente tiver uma alta, uma estabilidade daqui para fevereiro e começar uma alta em março, efetivamente não tem como o K não reagir. Se em abril se manter firme, o K reage. Entendeu? Aí você tem chance de ver o boi a 190, opa, já ganhei 4 pila. 195, são números que o Caio comentou ali. Estou falando mais R$9. Já praticamente zerei aquele tufo que eu levei lá atrás. Passou disso, é ganho. Né? Então, conforme o prejuízo que você teve, existe a possibilidade. Eu enxergo isso. Comprei agora aqui, perdeu 183, tô fora, deixa o mercado corrigir, ainda vão judiar mais esse mercado, fica fora. O outro problema que tem ocorrido com o boi, tá certo? É a margem, tá? Do mercado, do açougue. Esse é um outro problema grave, entendeu? Porque os caras, como a carne vinha estável há muito tempo, né, e a carne praticamente não acompanhou a inflação, né, já mostrei isso, os últimos 19 anos, ela só em novembro que ela recuperou, agora já deve estar 0 a 0 de novo, da inflação, não estou falando nem ganhar da inflação, ela perdeu para a inflação. Tá? O açougueiro, o supermercado, quem vende a carne para o consumidor final, tive uma informação aqui, não é uma informação que eu posso dizer assim, vou pôr a mão no fogo com isso, mas o cara falou, eu não acreditei, tá? Que a margem dos caras estava em 48%, da saída do frigorífico para chegar na mão do consumidor, o ganho dos caras estava em 48%. Aí judia, né? Aí judia. Então, né, porque aí quem acaba ganhando muito é eles. Não é muito alta essa margem, né? Eu não tenho como ainda aferir isso, vou ver se eu consigo uma informação que realmente seja palpável em relação a isso, mas se for isso, né, tá aí que estrangula, né, onde o pecuarista está machucado, o frigorífico se defende e o cara lá na frente está nadando de braçada. Então, se eles reduzirem os preços dele, a margem, né? Se reduzir a margem, reduz o preço, você tem uma demanda maior, você começa a fazer mais giro. Mas tá bem, não é assim que as pessoas entendem. Bom, então vamos partir para o último assunto, né? Espero que eu não tenha complicado mais as coisas, tenho deixado elas mais claras. O ciclo solar, tá? Muito bem, ciclo solar, o que é? O Sol ele tem um ciclo na média de 11 anos, pode ser de 9 e pouquinho até 13, mais ou menos. Né? Então ele tem um ciclo. Nesse ciclo, ele tem um aumento de manchas solares e uma diminuição de manchas solares. Quando isso acontece, ele emite mais energia em direção à Terra ou menos energia em direção à Terra. E nós estamos fechando 11 anos esse ano do último ciclo, que foi em 2008. E aí, pelas notícias que a gente vê, né, que a gente dá uma pesquisadinha aí, os caras estão dizendo que ele talvez respeite esses 11 anos e comece a fazer a inversão do ciclo dele. O que isso nos traz? Né? O outono de 2008. Então, vocês têm que tentar achar na região de vocês o que aconteceu no outono de 2008. Tá? Aqui as características estão bem parecidas. Né? Hoje amanheceu com 13 graus. Né? Como as ondas polares entram com mais facilidade, porque não tem um aquecimento tão grande, né? Nós estamos no pico desse ciclo solar, então chuvas não estão boas, né? O frio, 13 graus, hoje é dia 17 de janeiro, amanheceu com 13 graus, coloquei no Instagram,
Amanheceu com 13 graus, né? Nevou tudo bem que é lá para o sul do continente, mas nevou, não é normal, né? Não que não aconteça, mas não é normal nessa época. Chuvas muito, quando vem, são chuvas muito violentas, vento, né? Daqui a Santa Vitória caíram 13 torres, né? Só com o vento da chuva de ontem, né? Trouxe de transmissão daqueles eólicos que eu coloquei para vocês no Instagram, né? As linhas que vêm de lá, deu um apagão aqui, Porto Alegre e tal, em muitas regiões. Então, você começa a ter um clima frio, seco nessa época, com a possibilidade de frio mais cedo no outono, né? Então, você tem um outono ou muito seco, ou muito frio, ou as duas coisas, seco e frio, por causa desta mudança. Ela não é cronometrada, ela não é certa, né? Falar, fechou 11 anos agora, vai mudar. Não é assim, na natureza não é assim, né? Ela não é precisa. Então, existe aí Só que as características dos acontecimentos estão se igualando às características dos acontecimentos de 2008. Este é um fator que pode mudar todos os valores que nós estamos conversando, né? O K pode parar de cair, o U pode disparar de preço, enfim, porque aí nós estamos vendo produção, mercado interno, esquece o mercado externo, porque você não vai ter para exportar, tá? Então, é outra coisa. Então, mas isso é uma previsão, é uma análise, a gente olhar sobre um fator que ocorre, como a gente tem El Niño, Laninha, neutro, né? Isso tudo influencia no clima aqui. Agora, você tem um ciclo solar que influencia o mundo inteiro, né? E esse é um fator importante. Cada vez que esses 11 anos são fechados, né, eles ou estão se aproximando a partir do 9º ano, porque não se registrou menos de 9 ainda, nem mais que 13. Então, dentro deste período, começa-se a observar para saber se as características estão indicando, né? Observa o Sol, quantidade de mancha solar no Sol e aí em diante. Não vou aprofundar muito nisso. O importante é que tem um alerta, né? Esse é o alerta. Prestar atenção nas características deste ano para ver se esse ano está coincidindo mais ou menos com 2008, observar o que aconteceu em 2008 na sua região, né? São 11 anos, fica um pouco mais difícil de levantar dados, né? Mas enfim, a gente tem que ter uma ideia de como foi esse inverno, se foi muito frio, se não foi, se geou, se não geou, se foi seco, porque as características podem ser similares, tá bem? Vou ficando por aqui, porque eu também quero descansar, hoje é sexta-feira, né? Também quero dar uma relaxada, ok? Na segunda-feira, às 13 horas, a gente tem o programa, vamos ver se eu trago alguns dados mais concretos sobre o outono de 2008, mais ou menos para toda a região produtora de safrinha, ok? Então, vamos acompanhando, um ótimo fim de semana para vocês, né? Bom descanso e até segunda às 13 horas. Grande abraço.